Olá, meu nome é Jennifer Nascimento, eu sou estudante de psicologia e membro do grupo de estudos interdisciplinares Infância, Crianças e Contextos. Estou aqui para apresentar um trabalho realizado entre 2023 e 2024 que deriva da minha atuação como bolsista de iniciação científica CNPq. O estudo intitulado Sobre Medo, Saudade e Anseios, Repercussões Psicoemocionais em Adolescentes em Vulnerabilidade Social durante a pandemia de Covid-19, faz parte de uma pesquisa nacional multicêntrica e foi orientado pela professora Juliana Prates e tutorado por Ana Luísa Fidalgo. A pandemia de Covid-19 se espalhou rapidamente pelo mundo e causou diversas mudanças na sociedade. O distanciamento social e o fechamento de escolas repercutiram em muitos efeitos na rotina de crianças e adolescentes. Oliveira e colaboradores postulam que adolescentes que vivem em periferias enfrentam maior vulnerabilidade à Covid devido às condições financeiras e o acesso limitado aos serviços essenciais como saúde, educação e proteção social. Os autores ainda afirmam que o consequente isolamento em casa pode desencadear nesses adolescentes uma série de emoções e sentimentos negativos. O objetivo desse estudo, então, é descrever as repercussões psicoemocionais durante a pandemia de Covid-19 em adolescentes soteropolitanos em situação de vulnerabilidade social. A amostra é composta por 13 participantes negros entre 12 a 19 anos, sendo 7 mulheres e 6 homens cisgêneros. Alguns desses participantes têm uma vivência de situação de rua e todos eles estão vinculados a uma instituição sem fins lucrativos de Salvador. Aqui serão utilizados nomes fictícios para cada um dos adolescentes. A coleta de dados aconteceu no período entre 2022 e 2023 e contou com dois instrumentos, um questionário sociodemográfico e uma entrevista semi-estruturada. Os dados utilizados para análise foram extraídos de uma questão específica da entrevista semi-estruturada que pretendia investigar as repercussões psicoemocionais nos adolescentes durante a pandemia. Os dados obtidos desse estudo chamam a atenção para uma complexidade por parte de alguns adolescentes de perceberem e nomearem seus sentimentos no momento da entrevista, bem como apresentam diversidade nas respostas emocionais. Coadunando com o que é discutido na literatura, 6 adolescentes ressaltaram experiências de medo, tristeza, ansiedade, raiva, saudade e preocupação com o outro durante a pandemia. Dora, uma adolescente entrevistada, relatou: eu sentia raiva, mas ao mesmo tempo eu sentia meio assim, meio medo. Medo de pegar essa doença aí, porque tinha várias pessoas no hospital com essa doença. E muitas pessoas já morreram por causa dessa doença, muita gente que eu conheço já morreu, e também eu sentia raiva, mas ao mesmo tempo eu sentia medo. Medo de também pegar e não viver, né? A narrativa de Dora se alinha com a pesquisa realizada por Rocha e colaboradores, que revelou que 45% dos adolescentes entrevistados sentiam medo em relação à Covid, sugerindo que esta emoção aparece de forma prevalente. Em contraste com as pesquisas apresentadas, 4 sujeitos relataram que não notaram mudanças emocionais nesse período, nos permitindo refletir sobre a possibilidade da pandemia não ter exercido um impacto negativo sobre a vida desses adolescentes. Além disso, podemos considerar que, em um contexto de vulnerabilidade social, esses adolescentes possivelmente enfrentaram questões mais complexas que transcendem as relacionadas exclusivamente à pandemia. Outro dado relevante refere-se a sentimentos positivos relatados por 2 participantes durante a entrevista. O primeiro adolescente mencionou que na pandemia gostou de ficar em casa. Já Raul, de 13 anos, relatou que neste período se aproximou mais da família. Ele diz assim: pô, véi, eu fiquei normal. A única coisa que eu percebi foi que eu fiquei mais próximo da minha família. Esses relatos demonstram que para alguns adolescentes foi possível fortalecer os laços familiares e encontrar suporte emocional em casa, apesar dos desafios impostos pela pandemia. Em conclusão, faz-se necessário refletir sobre esse contraste, ressaltando a importância de uma abordagem singular ao analisar as repercussões psicoemocionais em adolescentes em vulnerabilidade social, considerando que esses sujeitos são atravessados por diferentes contextos de vida. Portanto, a pandemia pode tanto contribuir para o aumento das vulnerabilidades, como também pode não impactá-los na dimensão psicoemocional. Além disso, esta pesquisa reforça a importância de oferecer um espaço de escuta para que esses adolescentes expressem suas experiências e emoções, permitindo identificar e acolher suas necessidades específicas. Essas são as minhas referências e muito obrigada.